Hoje a meditação será sobre a parábola do bom pastor. João 10, 1 a 18. Eu farei a leitura, depois eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta nessa passagem, porque nós retornaremos a ela durante a meditação. Diz o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, ela por si só já fala ao nosso coração. Ajuda-nos neste momento de meditação, que possamos compreender melhor a proposta desta parábola, que o Senhor me dê condições de ser claro e fiel às Escrituras. Ilumina a nossa mente para compreendermos aquilo que Tu tens para nós nesta manhã e ajuda-nos, ó Pai, a viver aquilo que vamos meditar, porque nós oramos em nome de Cristo. Amém. Quando Jesus contou essa parábola do bom pastor, obviamente, ele se identificou com o bom pastor. Mas esta parábola ela tem um pano de fundo, um pano de fundo mais distante, mais remoto, e um pano de fundo mais próximo. Qual é o pano de fundo, contexto mais remoto desta parábola, mais distante? São as palavras do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, ele profetizou acerca dos pastores infiéis de Israel. Lá no capítulo, você não precisa abrir, mas no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, ele disse assim: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Veja, ele está criticando a infidelidade dos pastores de Israel. Esses pastores não vão apacentar as minhas ovelhas? A fraca, ele diz contra esses pastores, não fortalecestes. Está falando das ovelhas, né? A doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes.
mas dominai sobre elas, sobre as minhas ovelhas, com rigor e dureza. Eis que eu estou contra, Deus dizendo a esses pastores, eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Já que eles não apacentam, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E ele repete agora: a perdida buscarei. Tudo que eles não faziam, os pastores infiéis não faziam, Deus diz que fará em relação às suas ovelhas. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, apacentá-las-ei com justiça. E aí ele termina essa passagem, lá em Ezequiel 34, com uma profecia dizendo assim: eu suscitarei para elas, para as minhas ovelhas, um só pastor, ele as apacentará, o meu servo é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. De quem o profeta Ezequiel está falando? As ovelhas de Israel estavam desgarradas, porque os pastores eram infiéis. Mas Deus diz: olha, eu vou demandar essa questão de vocês, pastores infiéis, mas eu suscitarei um pastor que vai cuidar das minhas ovelhas. Uma profecia clara acerca do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o pano de fundo mais distante dessa parábola. Os fariseus a quem Jesus estava falando esta parábola conheciam as Escrituras, conheciam esta passagem, de que Deus suscitaria, levantaria um pastor para apacentar as suas ovelhas. E Jesus está dizendo para eles: eu sou este pastor, eu sou o bom pastor. Mas tem um contexto mais próximo, um pano de fundo mais próximo dessa passagem, que é o capítulo 9 de João. O que acontece no capítulo 9? Em outro momento, nós já meditamos sobre o capítulo 9, em que Jesus cura um cego de nascença. Capítulo 9 do Evangelho de João. Quando Jesus curou este homem, que era cego desde o nascimento, esse homem foi levado até os fariseus. E os fariseus perguntaram: quem o curou? E ele disse: um homem chamado Jesus. E os fariseus perguntaram para ele: quem você acha que esse homem é? E aquele que fora cego disse: ele é um profeta de Deus. Deus o enviou, porque somente alguém enviado por Deus poderia realizar este sinal de curar alguém cego desde o nascimento. Ele é o Filho de Deus. Diz o texto aqui em João, no finalzinho de João capítulo 9, que por exaltar Jesus Cristo, os fariseus expulsaram aquele homem que fora cego da sinagoga. Porque os fariseus diziam assim: como é que pode alguém que veio de Nazaré se identificar como o Messias? Porque as Escrituras afirmam que o Messias ele virá de Belém. Mas na realidade Jesus nasceu em Belém. Só que em função da perseguição de Herodes, o anjo do Senhor avisou os pais e José e Maria levaram Jesus para o Egito. Depois que Herodes morreu, eles voltaram. E quando voltaram para a Palestina, eles ficaram na cidade de Nazaré. Por isso Jesus foi chamado de Nazareno. Mas eles diziam: não, ele não pode ser o Messias, porque ele não nasceu em Belém. Mas ele havia nascido em Belém. Ele não pode ser o Messias, porque ele não valoriza o dia de sábado. Mas por que ele não valoriza o dia de sábado? Porque ele cura no sábado. Então, quando aquele homem exaltou Jesus Cristo, dizendo que era profeta, enviado por Deus, aqueles pastores expulsaram do seu aprisco aquele homem que fora cego desde o nascimento. Mas Jesus é o bom pastor.
Jesus foi ao encontro desse homem. Capítulo 9, verso 35, Jesus, depois que aquele homem foi expulso da sinagoga, Jesus foi até ele e disse: você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma designação do Messias, do Salvador. O homem disse para Jesus: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus respondeu: é o que fala contigo. Aí ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Os falsos pastores expulsaram a ovelha, aquela ovelhinha desgarrada, quebrada, doente, que fora curada por Jesus. Eles expulsaram do aprisco deles. Mas Jesus, o bom pastor, o acolheu no seu aprisco. O teólogo Meyer Pearman, no seu livro Robusteça Sua Alma, o comentário que ele faz do Evangelho de João, na página 98, ele diz assim: a atitude dos fariseus fechou a porta da sinagoga para aquele homem que fora cego, mas a atitude de Jesus lhe abriu a porta para o reino dos céus. A porta da sinagoga foi fechada, mas a porta do reino, onde Jesus é o pastor, foi aberta para aquele homem. O que aconteceu com aquele homem é aquilo que nós costumamos dizer popularmente: caiu para cima. Ele foi expulso da sinagoga para entrar no reino de Deus. Vamos meditar então rapidamente nessa parábola. Mas antes de meditar nessa parábola, é importante de nós termos em mente a imagem, aquilo que significa de fato um aprisco, a imagem de um aprisco, a importância do aprisco para o pastor de ovelhas. O que é um aprisco? Um aprisco é um curral de ovelhas. E um aprisco, ele abrigava rebanhos de ovelhas, vários rebanhos de ovelhas de pastores distintos. O aprisco ele era utilizado principalmente para as noites frias, porque nas noites frias o pastor, para se proteger, ele ia num local mais quente e ele deixava o seu rebanho no aprisco. Mas eu repito, no aprisco havia vários rebanhos, cada rebanho de um pastor. Consegue imaginar essa situação? Nas noites frias, o pastor deixava o seu rebanho no aprisco. Por quê? Porque nas noites quentes, lembram-se lá do nascimento de Jesus Cristo? Quando o anjo do Senhor apareceu aos pastores, eles estavam onde? Estavam no campo. Diz o texto que os pastores estavam guardando o seu rebanho nas vigílias da noite. Quais são as vigílias da noite? São 4 vigílias. A primeira vigília, das 18 horas às 21. Segunda vigília, das 21 às 24 horas, ou meia-noite. Terceira vigília, das 0 hora, meia-noite, às 3 horas da manhã. Quarta vigília, das 3 horas da manhã às 6 horas. Nas noites quentes ou no calor, os pastores guardavam os seus rebanhos nas vigílias da noite. Mas nas noites frias, especialmente, eles guardavam o seu rebanho no aprisco, que abrigava vários rebanhos de pastores distintos. Então essa imagem é importante do aprisco, porque o texto, ele vai nos falar sobre essa realidade, ele vai nos mostrar questões interessantíssimas através dos contrastes que ele apresenta. O primeiro contraste que a parábola nos apresenta é do acesso ao aprisco. Veja lá, versículos 1 a 3, diz o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. Então veja, olha o contraste. Como é que o pastor acessa o aprisco?
Ele entra pela porta. O aprisco, ele tinha um porteiro, dependendo do tamanho do aprisco, ele tinha vários porteiros. Mas o porteiro conhece o pastor. O pastor chega, ele abre a porta para o pastor entrar. Porém, aquele que não é pastor, e Jesus diz aqui, é ladrão e salteador, ele sobe por outra parte. O que significa isso? Ele entra de uma maneira clandestina no aprisco. Ele não quer ser visto. Ele entra de modo furtivo, dissimulado, porque as suas intenções não são boas. Um entra pela porta, o bom pastor. O outro sobe por outro lugar para não ser visto. Outro contraste que aparece aqui na parábola que é interessante é a reação das ovelhas em relação ao pastor. Preste atenção, é o segundo contraste. Versos 3 diz assim: para este abre o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ouvem a voz do pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Segundo contraste aqui dessa parábola, a reação das ovelhas. As ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. Ao ouvirem a voz do pastor, vão ao seu encontro, o pastor anda, elas o seguem, elas o acompanham, ele as conduz. Agora, o estranho, para o estranho, elas não fazem isso. As ovelhas não reconhecem. Há um vídeo muito interessante no YouTube. Aliás, há vários vídeos sobre isso, né? Sobre o pastor chamando as suas ovelhas. Mas esse vídeo ele é interessante porque ele é curto também, né? 2 minutos e pouquinho. E mostra exatamente essa situação no aprisco. Entra o pastor no aprisco, um pastor lá qualquer, entra no aprisco e chama um determinado rebanho de ovelhas. Elas estão pastando, não dão bola para o primeiro pastor. Aquele pastor não é o pastor daquelas ovelhas. Entra um segundo pastor e chama aquele rebanho. Faz lá os sons, né, para chamar a atenção das ovelhas. Elas não dão bola, continuam pastando. Ele não é o pastor das ovelhas. Aí entra um terceiro, ele faz o barulho lá característico dele, as ovelhas imediatamente levantam o pescoço. É interessantíssimo, levantam o pescoço. Procure no YouTube, pastor chamando as ovelhas. Elas levantam o pescoço, elas começam a andar na direção do pastor, o pastor está chamando-as, elas ficam ao redor do pastor, todas elas. O pastor começa a andar e elas o seguem. É impressionante a reação das ovelhas para o pastor, verdadeiro pastor, o bom pastor. Elas ouvem, reconhecem a voz e o seguem. O estranho, elas não identificam, não reconhecem, não dão bola. O texto diz que Jesus contou esta parábola, verso 6, mas eles não compreenderam. Eu já disse para vocês, uma parábola é um gênero literário muito poderoso, é um gênero de texto, de se escrever um texto muito poderoso. Por quê? Porque ele utiliza as experiências do dia a dia, do cotidiano, para ensinar verdades importantes, verdades espirituais, verdades morais, verdades éticas. Essa é a parábola. Usa as experiências do dia a dia para esse tipo de ensino. E Jesus, quando contava as parábolas, ao contar essas parábolas, Jesus tinha 2 propósitos. Para os que confiavam nele, eles ouviam esta parábola, compreendiam aquilo que Cristo estava dizendo, percebiam o ensino, como ele havia se tornado mais simples, e aprendiam aquela verdade bíblica.
Agora, para aqueles que não confiavam em Jesus, ao ouvirem esses ensinos simples do dia a dia, eles diziam assim: não, isso aí não pode estar falando de teologia, de Bíblia, isso é muito simples. Nós estamos acostumados a conceitos complexos, a conceitos abstratos. Eles ouviam aquelas palavras e se afastavam de Jesus. Os seus ouvidos estavam cerrados para aquele ensino. Para os que são de Jesus, a parábola era um poderoso meio de ensino. Para aqueles que não são de Jesus, eles se afastavam de Cristo. Mas Jesus, então, já que vocês não entenderam a parábola que eu lhes disse, eu vou explicar melhor. A partir do verso 7, Jesus, ele se identifica por meio de duas figuras. Claramente ele diz, primeira figura: eu sou a porta. Acompanhe aí, eu sou a porta. Jesus, pois, lhes afirmou: em verdade vos digo, eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. As ovelhas não lhes deram ouvido. Ele repete: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha a figura com a qual Jesus se identifica: eu sou a porta. Nós sabemos o que a porta significa. É um ensino simples, né? O que a porta significa? Ela permite entrarmos e sairmos. Só que quando nós entramos, é para descansar, é para refazer as forças. Quando nós saímos, é para enfrentar as lutas da vida, a labuta, as atividades que nós temos que fazer, enfrentarmos essas questões. Jesus é a porta que permite que realmente descansemos, é a porta que permite que, mesmo enfrentando adversidades, o nosso dia seja produtivo, seja eficiente, possamos ser úteis ao realizar aquilo que nós realizamos, trabalhando, estudando, fazendo as nossas atividades. Quando ele diz eu sou a porta, ele quer nos ensinar: em mim vocês vão descansar, em mim vocês vão fazer aquilo que vocês são chamados para fazer com eficácia. Em Jesus nós descansamos. Ele é a porta. Ele permite que entremos. O salmista diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos e irmãs, eu tenho conhecido muitas pessoas daqui da igreja, de outras igrejas, da minha família, e eu tenho visto, tenho observado que há algo em comum entre elas: a dificuldade para descansar, a dificuldade para dormir. Hoje nós temos medicações, né, que nos ajudam nesse sentido, mas a palavra de Deus nos diz: quando nós passamos o dia no Senhor, isso nos ajuda a descansar. Quando nós entramos na nossa casa para descansar, para refazer as forças, Deus nos dá condição para isso, nos ajuda nesse propósito. Se eu tiver que tomar remédio para dormir, ok, sem problema. Mas poder dormir sem medicação alguma, porque o Senhor nos dá, enche o nosso coração e tranquiliza a nossa mente e o nosso coração, isso é uma bem-aventurança tremenda hoje em dia. Estarmos em Cristo, que é a porta, permite desfrutarmos desta bênção. Nele descansamos, nele saímos para a labuta, e Ele nos acompanha, não estamos sozinhos. Essa é a raiz da palavra consolo. Jesus, por meio do seu Espírito, está sempre ao nosso lado. O Salmo 23, que nós lemos, fala dessas realidades
quando ele nos diz: leva-me para junto das águas de descanso, no verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, tu estás comigo. Eu entro para descansar, descanso em Cristo, Deus me ajuda nesse propósito. Eu saio para enfrentar os desafios, Deus está comigo e me ajuda nesse propósito. Jesus é a porta. Mas Jesus diz aqui, enfatiza essa questão, né, que Ele é o bom pastor. A partir do verso 10, Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aqui ele faz o terceiro contraste muito forte entre ele, que é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário. O mercenário, ele é contratado, ele é pago por dinheiro. Quando vem o lobo, o que ele faz? Ele teme o perigo e foge, abandona as ovelhas, e as ovelhas são devoradas. Jesus não. Jesus, diferente do mercenário, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 18 diz: ele o faz espontaneamente. Ele não faz porque ele vai receber dinheiro, ele faz porque ele as ama. Já o mercenário abandona as ovelhas porque ele faz, a sua motivação é o dinheiro. Eu gostaria de fazer algumas aplicações desta parábola para a nossa vida nesta manhã. Espero que você tenha compreendido bem os contrastes desta parábola. A primeira aplicação que nós podemos fazer em relação a esta parábola é que Cristo é o centro desta parábola. Ele é o bom pastor. Assim como Cristo é o centro da parábola, ele deve ser o centro da nossa existência também. O livro de Apocalipse diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João, por meio da parábola aqui que nós meditamos, ele dá testemunho de Jesus. O Evangelho de João, eu não sei se vocês sabiam, mas a palavra testemunho no Evangelho de João aparece 47 vezes. Em várias situações, todas ligadas a Jesus Cristo. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho, fala que João Batista veio ao mundo para dar testemunho de Jesus. Como que ele deu? Ele é o precursor do Messias. Ele foi o precursor. Ele anunciou que Jesus viria. Ele deu testemunho de Jesus. Jesus fala, dando testemunho de si, que as obras dele, os milagres que ele havia realizado, davam testemunho de Jesus Cristo, davam testemunho dele. O Pai deu testemunho do Filho. Jesus disse que, para os fariseus em determinada oportunidade, vocês conhecem as Escrituras, e as Escrituras dão testemunho de mim. Jesus é o centro desta parábola, é o centro do Evangelho de João. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é a chave para interpretarmos a Bíblia. Se Jesus é o centro da palavra de Deus, nós, como cristãos, devemos nos questionar: as minhas palavras
e as minhas atitudes refletem o ensino de Jesus Cristo? Tudo converge em Jesus Cristo. Nós, como cristãos, também devemos fazer o mesmo. Jesus é exaltado através da nossa vida. Nós precisamos questionar essa realidade, porque Jesus é o centro das Escrituras. Ele precisa ser o centro das nossas vidas também. Outra coisa importante que nós aprendemos nessa parábola é que os cristãos ouvem e reconhecem apenas a voz de Jesus. O texto lá diz, as ovelhas ouvem a minha voz. Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Sabe o que isso significa? Que o cristão ou a cristã, eles não ouvem a voz de um estranho. No cristão e na cristã há um instinto, entre aspas, um instinto espiritual que os habilita a identificar o ensino de Jesus Cristo. Esse instinto espiritual que ajuda o cristão e a cristã a identificar o ensino de Jesus, que nos ajuda a identificar o ensino de Jesus, na realidade nós sabemos quem é esse instinto espiritual. É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, de quem João diz assim, João escreveu, né? Na verdade, Jesus é quem disse, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em outra parte ele diz assim, acerca do Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós cristãos que temos o Espírito Santo, quando ouvimos alguma bobagem, quando alguém está pregando alguma bobagem, nós somos alertados pelo Espírito que está em nós. Porque se nós somos ovelhas de Cristo, nós não ouvimos a voz do estranho. Nós podemos até não entender profundamente sobre aquele assunto que o pregador está falando. Mas, se nós conhecemos Jesus Cristo, nós vamos entender, não, aquele ensino não está em sintonia com aquilo que eu já aprendi de Jesus Cristo. As ovelhas de Jesus ouvem somente a sua voz, não ouvem a voz do estranho. Outro ensino que a gente identifica aqui na passagem é que Jesus conhece as suas ovelhas. Verso 27 de João 10 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Esse verbo é muito importante no Novo Testamento, porque você pode conhecer as pessoas de maneira variada. Eu conheço, vou homenagear aqui o pastor, eu conheço o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, à distância, bom técnico, excelente, gostaria que deixasse o Palmeiras e dirigisse a seleção brasileira, nenhuma motivação extra. Conheço o Abel Ferreira, já ouvi falar. E aí? Quando Jesus diz que conhece as suas ovelhas, é um conhecimento de intimidade. Tem a ver com aquilo que é dito lá no Antigo Testamento. Lá em Gênesis, capítulo 4, olha o texto interessante. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Olha o verbo que foi utilizado lá em Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva. Que conhecimento é esse? De Adão e Eva a ponto de Eva conceber? Relação física.
proximidade. Eu já li um artigo que diz que o escritor bíblico, ele usou essa expressão, é um eufemismo, né? Conheceu Adão a Eva, e Eva concebeu, teve um filho. É um eufemismo, é uma maneira de dizer as coisas de uma maneira, de forma mais suave. Por quê? Porque o autor não queria que nós formássemos a imagem gráfica do relacionamento físico. No pensamento, ele não queria que nós formássemos essa imagem do relacionamento físico. Então, conheceu Adão a Eva, e Eva concebeu. Mas esse conhecimento é o conhecimento de intimidade. É o mesmo verbo lá que Jesus utiliza em relação a conhecer suas ovelhas. Jesus nos conhece intimamente. Jesus conhece as suas ovelhas, que somos nós, através de um relacionamento de amor. Ele sabe as nossas necessidades, Ele nos ama e sabe as nossas necessidades, e tem poder para nos ajudar, assim como Ele fez com o cego de nascença. Mais uma aplicação. Jesus conhece os que são seus, conhece as suas ovelhas, e Jesus veio para nos dar vida. Diz o verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que significa ter vida? Jesus veio para nos dar vida. O que significa isso? Em outra passagem, Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós participamos da vida que é dele. Ele derrama sobre nós a sua vida. E por que Jesus tem vida? Ele diz: a vida é conhecer. Caiu aqui, tá? A vida é conhecer a Deus e ao Filho de Deus, a quem Deus havia enviado. Então, vida é isso. Conhecer, olha, relacionamento íntimo. Vida é isso, é se relacionar com Deus. Quem tem vida é aquele que se relaciona intimamente com Deus. Aqueles que não se relacionam intimamente com Deus, por meio de Cristo, estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque estão separados de Deus. Jesus veio para nos dar vida, mas Jesus, além da vida, Ele nos concede outras bênçãos. Verso 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Esse salvo aqui é a ideia de ser salvo do perigo, será guardado do perigo. Aqueles que me seguem terão segurança, entrará e sairá. Olha, entro para descansar, saio para trabalhar, saio para enfrentar os desafios da vida, a liberdade que nós temos de entrar e sair em Cristo. Achará pastagem, em Cristo nós temos sustento. Então veja, além da vida, Jesus nos concede várias bênçãos. Estar em Cristo significa desfrutar de muitas bênçãos, a segurança, a liberdade, a provisão, o sustento. Meus irmãos e minhas irmãs, há muitos que ouvem a voz do estranho e a seguem. Nós vimos, Jesus disse, o estranho é aquele que é ladrão e salteador. Ele entra no aprisco de uma maneira furtiva. Ele não tem boas intenções. Mas por vezes nós paramos para ouvir o estranho. O estranho, quando nós tivermos dificuldades, o estranho não nos socorrerá. Ele vai fugir. Porque quando ele vê o perigo, ele não está nem aí com as ovelhas. Ele foge, ele desampara.
Jesus não. Seguir a Cristo é experimentar a vida. Jesus nos conhece, nós reconhecemos a sua voz. E seguir a Cristo é experimentar a vida, é experimentar a segurança, é experimentar a liberdade, é experimentar o sustento. Sinceramente falando, eu tenho pessoas da minha família que são muito caras para mim, que não ouvem a voz de Jesus, seguem um estranho. Essas pessoas vão, seja da minha família, seja de qualquer lugar, elas vão ficar na mão. Quando vier a dificuldade, o estranho não a socorrerá. Mas seguir a Cristo é a experiência mais gloriosa que existe.